não queria falar no microfone, mas disseram que tem que falar, que senão não grava. Eu pedi para o pastor e para o conselho que a gente pudesse usar algumas das aulas de EBD, para que os encontros do Ministério de Famílias não ficassem restrito aos sábados, né? Assim, a gente sempre consegue alcançar um número maior de pessoas na EBD aos domingos. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do tema desse semestre. O tema desse semestre é conflitos da vida. Na aula passada, que foi no dia 28 de fevereiro, a gente começou o tema e a gente falou um pouco sobre o sentido da vida. Então, basicamente, a gente falou sobre a origem da vida, que é Deus, o propósito, o nosso propósito de vida, que é a glória de Deus, o sentido da nossa vida, viver, ter paz com Ele. E, dentro desse tema maior, a gente falou um pouquinho sobre por que Deus criou o homem. Então, eu sei que, infelizmente, a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente acaba vivendo na contramão disso, mas Deus nos criou para sermos eternos, santos e servos. Tá bom? Na aula passada, eu ia trazer o calendário, acabei me esquecendo, do primeiro semestre. E por que eu faço questão de mostrar como é que vai ser a nossa programação do semestre? Porque em breve vocês vão receber aí alguns avisos, porque, junto com o Ale e a Paula, que estão nos assessorando, a gente pensou em fazer algumas atividades sociais para além das aulas, para além dos temas, que a gente sabe que é sempre o central e o mais importante. Mas no próximo encontro, que vai ser no dia 25 de abril, a gente vai ter uma tarde de jogos. Então, se você tem algum jogo de tabuleiro que é tradicional da sua família, que você gosta, que não acaba em muita briga, né? Um pouquinho pode, mas muita não. Então, a ideia é a gente fazer uma tarde de jogos aqui. Mas Samuel vai trazer? Tá bom, Samuel. Você não vai ser café com leite, não, tá? Então, a gente vai fazer uma tarde de jogos. E, em maio, a gente vai ter uma tarde com karaokê e um show de talentos. Para quem não sabe, os shows de talento da Vida Nova são muito famosos, tá? Então, já vai pensando qual é o seu talento, se você canta, se você dança, se você representa, se você faz mágica, para você se inscrever. E a quem não se inscreve, a gente inscreve. E aí a gente determina o que vai fazer. Então, é melhor você se inscrever por você mesmo, que daí você escolhe o que você vai fazer. Tá? Senão, a gente mesmo determina qual vai ser a sua apresentação. A Mara, por exemplo, adora dançar. Então, especialmente em público. Então, essa vai ser a apresentação da Mara, né, Mara? Depois a gente tem 31 de maio, que vai ser um domingo, e aí vai ser uma aula de EBD outra vez. Em junho, dia 13 de junho, muito provavelmente a gente tenha um jogo da Copa, então a ideia é a gente assistir o jogo aqui juntos. A gente também vai fazer uma festa caipira com tema de Copa, então a gente faz um evento interdisciplinar, como na escola a gente fala, Jesus foi à feira. E depois, em junho, a nossa ideia é fazer um almoço de encerramento lá no Juca. O Valmir ainda não sabe, mas eu sei que Valmir topa, eu sei que ele gosta, tá bom? Então, já tira uma foto aí para você ter ideia do que você vai ter que se preparar nesse primeiro semestre. E, sem mais delongas, vamos, então, dar início. O Denis pediu para eu começar aqui, porque, casualmente, a gente está de plantão, então ele está terminando de ajeitar lá em cima, eu começo e ele já vem. Tá bom? Eu vou pedir
para a Paula fazer uma oração, para a gente começar a aula de hoje. Pode ser, Paula? Queridos, eu só gostaria de enfatizar que na primeira aula eu falei isso e eu acho importante deixar isso sempre muito claro, que a nossa proposta aqui não é aprofundar os nossos conhecimentos teológicos, mas é que a gente possa, mesmo enquanto comunidade, refletir sobre temas que são muito relevantes e que a gente possa olhar para eles juntos à luz da palavra de Deus, tá bom? Então, eu vou começar trazendo um fato que aconteceu no ano de 1986. Houve dois naufrágios no Mar Negro, dois navios colidiram, um navio de passageiros e um navio cargueiro. E nessa colisão, 423 pessoas morreram. Então, foi uma grande tragédia. E essa tragédia ganhou uma repercussão ainda maior. Eu era bem criança na época, nem sabia, fui pesquisar a respeito desse tema quando ele foi citado aqui. O motivo da colisão foi a teimosia dos dois capitães. Os dois foram avisados da presença do outro na mesma rota. Então, ambos tinham a opção de agir preventivamente, né, de mudar ali a rota, de tomar uma decisão de mudar a rota, mas ambos acreditavam que estavam certos. Então, nenhum dos dois se moveu, e o fato é que essa grande tragédia aconteceu, e esse navio de passageiros, ele afundou em 7 minutos. Então, quer dizer, as pessoas realmente não tiveram tempo enfim, de tentar se salvar. Então, realmente foi uma grande tragédia. E aí eu trouxe esse tema para dizer que isso é muito comum cotidianamente nas nossas vidas, né? Não só resultando em grandes tragédias, mas muitas vezes em circunstâncias que a gente vive no dia a dia. Eu estou certa, então eu não arredo o pé, eu não baixo a guarda, eu não cedo, e em função da teimosia, das pessoas que são cada vez mais ensimesmadas e individualistas, a gente acaba vivendo muitos conflitos, né, na nossa vida. Só que, para a gente voltar na origem desses conflitos e desses acontecimentos, a gente precisa olhar lá para o início da história da humanidade, especialmente o que aparece para a gente, o que escreve para a gente o capítulo 3 de Gênesis. E eu gostaria que a gente lesse juntos agora. Então, a gente vai ler dos versículos 1 ao 24. Então, eu gostaria que vocês lessem. Eu vou ler só o primeiro verso e daí vocês me ajudam, tá bom? Gênesis 3. Começa assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim?
Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. É um texto muito forte, né? A gente conhece, mas é sempre um texto que mexe muito comigo quando eu leio. Então, a gente pode dividir a história da vida humana em antes e depois deste evento, antes e depois da queda. Mas, então, caímos, né? Então, quem somos nós agora? E a primeira coisa é fato: somos expulsos do paraíso. A entrada do pecado no mundo estragou a festa da vida, né? O paraíso, como o próprio nome diz, o Éden, era um lugar criado por Deus para que nós vivêssemos em plenitude, para que nós pudéssemos desfrutar de todas as delícias da criação. Mas, a partir da queda, o homem adquire uma outra natureza, a natureza de pecador. E, infelizmente, todos nós herdamos esse gene de pecadores, daqueles que perderam o paraíso. E isso, por mais inconsciente que seja, isso causa em nós um sentimento ou uma sensação de que falta algo, de que, de fato, perdemos algo. Até porque nós não somos exatamente aquilo, não somos hoje exatamente aquilo que Deus nos criou para ser. Não falando da mesma coisa, mas é uma sensação, eu tenho essa sensação constantemente, de que eu estou sempre esquecendo alguma coisa. E nem sempre eu consigo identificar o quê. Então, é isso. Constantemente, a gente tem uma sensação de perda, de que falta algo. E, de fato, falta, em função de que não somos aquilo que Deus, não somos exatamente aquilo que Deus nos criou para ser. Em função, se eu encontrasse com a Eva, não é? Falar, filha, então. Mas no caso, uma coisa é uma coisa. Brincadeira. É isso. Olha, a gente acho que ainda vou ter essa oportunidade. Vou falar umas verdades para ela. E é isso. O homem, ele sabia, estava claro aquilo que podia fazer. Eles tinham clareza. Deus foi muito claro quanto à liberdade, aquilo que eles podiam desfrutar. Mas não foi assim que aconteceu. E aí, fomos expulsos do paraíso. A liberdade, quando aparece a palavra livremente, fica muito claro que o homem não precisava consultar novamente Deus, porque a ordem havia sido dada, eles podiam desfrutar de toda a árvore. Mas a bênção ali, aparentemente, não foi suficiente, eles quiseram mais, né? E o resultado a gente conhece. A gente precisa compreender o que de verdade isso representa na nossa vida, e tem um autor, eu também não o conhecia,
fui pesquisar a respeito dele, talvez o pastor conheça. O nome dele é Marcus Niauser. Não sei se o senhor conhece. Ele é advogado, ele tem mestrado em teologia, ele é pastor. E ele escreveu um livro chamado Opção pela Vida. E no livro, são palavras dele, ele diz que a vida humana se inicia no paraíso, mas se desenvolve no desejo e na luta de retornar a esse paraíso perdido. Quando Jesus usa a palavra perdição, lá em Mateus 7,13, o que ele quer dizer com a palavra perdição, pastor, me corrija se eu estiver enganada, é de que as pessoas estão perdendo algo. No caso, a vida. E além de seres expulsos do paraíso, somos seres insatisfeitos com o paraíso que temos. E claro que a insatisfação ela é gerada pelo sentimento constante de perda, desse algo que falta. Nada satisfaz, nada preenche, nada vai se colocar no lugar daquilo que não foi originalmente planejado por Deus. Nenhum momento nesta nossa vida aqui vai ser tão pleno que não existe nenhum reparo que precise ou que possa ser feito. Porque a gente vive hoje, no já, mas ainda não, com esse gene, com essa natureza pecadora. Também somos seres de paraíso em paraíso. Ou nós podemos dizer que somos peregrinos tentando encontrar o nosso lugar. Mas como assim, Dani? A gente não sabe qual é o nosso foco, qual é a nossa meta que a gente vive não por esta vida, mas por aquilo que a gente vai ter na eternidade, por aquilo que a gente acredita? Sim, sim, é verdade. Mas nessa vida aqui, a gente não está sempre insatisfeito, constantemente, tem sempre ali, né, a gente acha que a próxima circunstância, o próximo emprego, o marido, a gente sempre vai depositando em outras coisas, em coisas futuras, em coisas que virão, um sentimento de mais plenitude, de mais satisfação. Né, a felicidade tão sonhada. Só que lê do engano. Né? Sinto muito por mim, por vocês, mas nenhum paraíso nesta vida vai poder suprir aquilo que foi perdido. E somos seres, então, impedidos, pelo menos nesta vida, de voltar a esse paraíso perdido. Ninguém jamais voltou para o paraíso. Inclusive, a gente leu que Deus colocou lá na porta do Éden, né, anjos com espadas flamejantes para que Adão e Eva não tentassem retornar para lá. Então, a gente está nessa situação aqui. Como diz o pastor, de já, mas ainda não. Então, a gente crê na eternidade, a gente, pela graça, entende que somos salvos, mas vivemos esta vida e vamos precisar passar por essa etapa, viver essa etapa, chegar até o final dela. E talvez uma das situações mais difíceis que somos colocados
é de sermos seres que decidem. E aí, lá, retomando Gênesis 3:11, Deus pergunta para Adão: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse? A gente sabe que Adão tomou uma decisão equivocada. E as consequências alcançam todos nós. E nesta vida, a gente, todos os dias, em todos os momentos, nós precisamos fazer escolhas e tomar decisão. É impossível a gente viver esta vida sem tomar qualquer decisão. No mundo pós-queda, estamos fadados a decidir. Nós precisamos decidir, né? Mas a boa notícia é, conforme aparece ali em Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E completando a boa nova, a boa notícia, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E essas folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Amém. Pela graça, através de Jesus Cristo, finalmente, né, gente? Depois de... nós retornaremos ao paraíso eterno. Nós poderemos comer novamente da árvore da vida e de lá jamais seremos expulsos. Caído. Então, a proclamação do Evangelho é no objetivo de nos tornar verdadeiros humanos. Verdadeiros humanos. Então, toda a raça humana, toda a vida humana, todo o pensamento humano se perdeu. E aí, então, a proclamação, a missão, é esse o objetivo. Tanto que, quando Deus, no ápice da salvação, foi aonde? Em Jesus Cristo. De que maneira? Um homem, em figura humana. Para mostrar que a salvação não é nos tornar um sujeito etéreo, fora do físico, mas pelo contrário, é nos trazer de volta a verdadeira humanidade que Deus criou. A verdadeira... aquele ser inicial Aquele ser que Deus criou. Exato. Trazer para perto dele. Exato. É isso mesmo. Obrigada, pastor. Obrigada. Bom, então, por que sofremos? Pode responder.
nosso olho, né? E não Então, eu não de Deus. entendi ainda exatamente a pergunta, assim. Não, né? Porque o que dá a entender que naquela época o homem era diferente do homem que somos hoje. Sim, Sim, correto. Somos criaturas de Deus. Mais sim. próximos da Mas origem de Deus. sim. Então, Deus ali cuidando dessas criaturas. E aí, por que Deus permite que essas criaturas criadas por ele sejam Fossem enganados pela serpente. pela serpente? Entendeu? E aí foi que eu coloquei que antes, o meu entendimento era esse. Era o livre-arbítrio, eles não queriam que eles amassem ele por obrigação, mas por desejo. Então ele permitia, que a gente está falando, pode ser a agência de Deus, né? E aí a minha pergunta é essa, por que ele deixou, Por que ele permitiu? discutindo isso, entendeu? Por que ele permitiu A questão não é por que Deus permitiu. A questão é justamente ao contrário. É por que não? Aham. Entendeu? É por que não? Então, às vezes a gente acha que a gente não pode passar por algumas coisas porque Deus está presente. Mas Ele permite coisas, Ele dá liberdade de ação. Então, existe De agência. que essa liberdade de ação não é exatamente o que a gente chama de livre-arbítrio. Entendeu? Porque o ser humano está sempre ligado a alguma ação de Deus. Então, ele permite uma certa liberdade, que não é o livre-arbítrio. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando de liberdade total e plena. E o ser humano, Não tem. crente ou não, seja lá onde for, não tem esse livre-arbítrio. Não existe esse livre-arbítrio. Porque todas as decisões dele são, como na psicologia vai chamar do viés. Então, todo ser humano é enviesado. Então, ele vai tomar as decisões não na liberdade que ele tem, mas na consciência do que ele viveu, do que ele foi formado. Entendeu? Então, o ser humano, ele era perfeito na humanidade, mas não era perfeito como Deus. Uhum. E é uma diferença de perfeição. Ele tinha o pensar de Deus, mas ele não tinha o pensamento perfeito de Deus. Então, nesse sentido, Deus deu uma ação de agência para o ser humano. E nessa ação, E nessa é, ação, ele tomou um. exatamente. É o que eu disse. E o problemático disso é porque aí a gente vai entrar na questão da fé. Ah, então ali Deus teve que ter um outro plano. Não, estava no plano de Deus de alguma maneira. Porque nós vamos crer na outra coisa, que Deus é totalmente soberano. Então essa pergunta começa não respondendo porque Deus permitiu, mas é respondendo o seguinte: eu creio que Deus é eternamente, absolutamente, plenamente soberano, no sentido da palavra de que governa sobre todas as coisas. Se eu creio nisso, então existe um propósito de Deus nesse plano todo, de permitir isso daí. Então, por que ele permitiu? É uma resposta curta e objetiva, mas é para a glória dele de alguma maneira, para que ele fosse glorificado de alguma maneira, que esse é o fim da nossa existência. Então, quando a gente entende que a nossa existência é para a glória de Deus, aí as coisas começam a ter sentido. Entendeu? E não para a nossa felicidade. Então, Deus faz as coisas para mim, Deus faz as coisas para eu ser feliz. E a preocupação de Deus com a salvação, o trato de Deus com a salvação, nunca é para que a gente seja feliz. Acaba acontecendo isso. Mas a salvação acontece para que Ele seja glorificado através da nossa vida. Porque ele é fiel a ele, A Ele, ao seu plano. E tudo é para a glória. dele. Agora, isso é um conceito extremamente desafiador, porque é abrir mão de toda a minha humanidade, de todos os meus direitos, e dizer: Senhor, cumpra-se conforme o teu querer, que eu vivo para a glória do Senhor. E talvez, pastor, acho que esse é o nosso grande desafio, né? É olhar para tudo isso, racionalmente, a gente tentar dar sentido, dar significado para tudo isso, mas entender que muitas vezes está além da nossa compreensão, né? E é confiar, é ter fé na soberania de Deus e que tudo isso é parte daquilo que Ele arquitetou para a glória dele, que nos inclui. E tem uma questão que é nossa, é um problema nosso, do ser humano, a gente quer explicar tudo. E aí eu vou me lembrar de uma fala do reverendo Mário Fava,
Não, então você crê que Jonas foi engolido pela baleia? Sim, eu creio. Então a gente precisa dessa explicação técnica, racional, inteligível, que entre na minha mente. E quando a gente fala de livre-arbítrio versus livre-agência, a livre-agência não entra na nossa mente. O livre-arbítrio, sim. A livre-agência traz desconforto. O livre-arbítrio, não. Não. Me dá conforto. Porque eu tô na minha posição de poder, né, pastor? Então, ao mesmo tempo que a gente está no nível dos esclarecimentos, a gente entra no nível da fé, no ponto da fé. E nós somos o povo da fé, não das explicações. Porque a gente não vai encontrar explicação racional para tudo. É isso. Até porque Deus não nos revelou todas as coisas. No máximo do absoluto da fé. Então me explique a Santíssima Trindade. Eu não posso Não posso. explicar. Eu vou falar um monte de conceito, mas no fim das contas, como é que eu vou Ou eu saber acredito ou eu não que esse acredito. é um só? Então, o ponto é, ou eu creio ou eu não creio. Então, algumas coisas, e quando a gente vai para o princípio das coisas, a gente vai passar pela questão da fé. Por que Deus permitiu? Para a glória dele. Ponto. Ponto. Mas aí eu sou um robozinho na mão de Deus? É para a glória dele. Se eu sou na mão dele, o que ele quer ou não, é para a glória dele. Então, quando eu abro mão do eu, o problema dessa conversa É o ego. que bate no eu, vem de encontro ao eu, né? E machuca quando fala contra o eu, né? E quando eu falo, poxa, mas então eu não tenho força de decisão? Não, eu não tenho. Eu sou contaminado pelo pecado. Então, mas é isso, né, Paulo? Eu acho que todos esses questionamentos e tudo isso que nos incomoda profundamente é fruto dessa natureza pecadora que a gente tem hoje. Sim, e se incomoda, de alguma maneira eu tenho que pensar, por que isso está batendo em mim? O que isso está fazendo em mim? Por que isso vem mexer comigo? O que isso provoca em mim e o que isso vai mudar em mim? Então essas provocações são importantes, né? O que eu estou sentindo? Porque até que eu faço essa pergunta, entendeu? Sim. Só para complementar isso daí, porque tem um aspecto bem forte que é o seguinte: nós cremos que nós somos eleitos para a salvação por Cristo, por Deus. Se fosse um livre-arbítrio, Deus não teria soberania sobre a minha vida, porque eu teria a decisão ou não. Nem sobre a minha salvação. Entendeu? Não existiria a questão da predestinação. O ponto principal é exatamente nesse, que Deus, ele é soberano ao ponto de escolher o que eu quero para minha vida. Agora, sempre fica aquela coisa, pô, então quer dizer que eu posso ir para o inferno por escolha de Deus? A soberania de Deus em cima é exatamente em cima disso. É. Nós estamos aqui por força do Espírito Santo que está conosco e nos dá a certeza da salvação por estarmos aqui, né? Mas nós não somos livres quanto a isso. Então, nós não temos esse livre-arbítrio. Não, até porque o que a gente aprende é que a salvação, vou deixar você falar, Erisvan, não depende de nós, né? Nem das minhas ações. Fala. A gente sabe, né, ao longo da história, da obra de Cristo, a redenção. Aí eu faço a pergunta, a partir da queda do homem, todo o plano de Deus de resgatar a humanidade pela obra de Cristo foi um plano dele? Não. Então, o que a gente precisa levar em consideração aqui? Que, sim, Deus permitiu a queda. Deus permitiu a queda. Mas ele não foi o autor do pecado. Não. Ele não foi o autor do pecado, né? Mas isso permitiu para que ocorresse o quê? Um propósito Maior, sim. que é toda a obra de Cristo. A obra salvífica. Então, Redentora. existe todo um plano de Deus relacionado à história da humanidade e à redenção da humanidade. Então, o resgate de Cristo na cruz é algo que foi estabelecido por Deus antes da queda. Tem a questão ali do livre-arbítrio. Todos nós aqui já falamos, não acreditamos em livre-arbítrio. Nós somos pecadores. Nós não temos a opção de fazer, escolher entre bem e mal. Mas temos a
Sim. Mas o que a gente tem que olhar é justamente isso. Qual é o plano de Deus e a obra de Deus em relação a isso. Né? Então, que de fato está relacionado à glória dele e ao plano maior que ele estabeleceu, que faz parte dos mistérios dele. Exato. Nem tudo a gente realmente vai ter aquela resposta clara e esquecida. Como dizia Paulo, loucura para os sábios. Deixa só. Ah, tá bom. Para tentar ajudar, vou complicar mais ainda. Obrigada. Dois conceitos. Já está fácil, pastor. Valeu. Eu vou chamar o Denis aqui. Dois conceitos. Filosófico e teológico. Dentro da filosofia humana, não existe liberdade plena. Não existe. A filosofia, mesmo todos os filósofos Mas ele pensam. fala disso. A psicologia vai explicar isso daí. A psicanálise segue pela linha de que existe uma explicação para a ação. O TCC, a teoria comportamental, vai explicar comportamentos a partir como reação. Então, o livre-arbítrio não existe na humanidade pensando para essas linhas filosóficas, psicológicas, psicanalíticas. Da linha da teologia, nós vamos para algo chamado lapsariano, infralapsarianismo, ultralapsarianismo, que o Marcelo pode explicar melhor sobre isso. Que, na verdade, acaba sendo um problema dentro do Calvinismo. O calvinismo tem um ponto em que Deus colocou o problema do pecado e da falta de liberdade antes da queda ou depois da queda. Isso é lapsarianismo. Infra ou pós. Né? Então, dentro da própria teologia, não existe um ponto final. Não existe um ponto final. Então, alguns vão dizer o livre-arbítrio existia antes. Outros vão dizer não existia. Só a eleição só aconteceu depois da queda. O que eu não creio, porque a minha base, Deus é soberano. Deus é Senhor. Acabou, concordo. Então, ele tem um plano. E o plano qual que é? Mesmo quando eu não entendo, é viver para a glória dele. O problema é que isso bate diretamente contra a minha humanidade, contra o meu sentimento de eu, contra o meu sentimento de existência, contra o meu desejo de ser alguém. E contra a razão, né, pastor? O homem, nós somos seres racionais e a gente vai buscar explicações lógicas, racionais. O que eu sei que a Bíblia me dá lampejos disso. Ela não me dá os esclarecimentos todos sobre isso. Né? O que eu sei, Deus criou o homem para a glória dele. Ponto final. O homem tinha uma livre agência, tanto que ele decidiu pelo pecado por conta da influência da limitação que existia nele. Não do pecado que ainda existia, porque o pecado ainda não existia, mas dentro da limitação, porque embora sendo criado à imagem de Deus, E semelhança. não quer dizer criado como Deus. Ser criado Ele era à imagem de semelhante. Deus é semelhante. E ele foi criado como um Deus. Não. Então, é nisso que a gente tem que tomar cuidado. Então, o ser humano foi criado com algumas limitações. Se não existissem essas limitações do ser humano, no ser humano, Deus não iria dizer lá no Éden, coma desse, não coma daquele. Exato. Mas Deus colocou uma limitação, mostrando que naquela condição o ser humano já tinha uma limitação de decisão. Exato. Tanto que aqui no texto, óbvio que vocês aí não veem, mas quando ele fala na palavra livremente, na palavra liberdade, ela aparece entre aspas, porque existia uma liberdade dentro daquilo que estava determinado por Deus, né? Então, e o homem precisava ser obediente, o que não aconteceu. Mas, enfim, então vamos caminhar. Só para concluir isso daí, não importa se você é ultralapsariano, infralapsariano. O fato é, em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. E aí, eu acho que o senhor fala como, e eu lembro que o senhor fala disso sempre como chave de leitura, né? Qualquer dúvida que a gente tenha em relação à palavra de Deus, volta para isso, né? Então volta, exato. Porque aquilo que a gente não explica racionalmente, a gente explica pela fé. Então, eu vou começar falando falando um pouquinho desse versículo 29 do capítulo 7 de Eclesiastes, que é o que descobri é tão somente isto.
que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Esse versículo, ele diz para a gente que muitos dos problemas e dos sofrimentos e das circunstâncias que a gente vive é, sim, nossa culpa, ou melhor, é deles lá. Por isso que a gente quer encontrar com ela, né, Pio? Mas não é o nosso destino. Na sua condição original, Deus não fez o homem caído. Deus fez o homem reto. E ele se corrompeu e perdeu, obviamente, o seu estado de inocência e de santidade. E nós conhecemos as consequências da queda, até porque vivemos as consequências da queda. Mas é importante que a gente destaque alguns tópicos das consequências dessa queda, porque elas estão diretamente ligadas aos conflitos e muitos dos problemas que a gente vive diariamente. Então, a primeira das consequências é a terra amaldiçoada. Nós pisamos num chão amaldiçoado e não tem como a gente escapar dessa triste realidade. A terra vai sofrer as consequências da desobediência contra Deus, assim como está lá em 2 Pedro 3,7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, ainda que a gente possa ter uma vida maravilhosa, e a gente sabe que a gente vive num mundo que tem muitas belezas, e que a gente possa contemplar todos esses paraísos da terra, todos eles estão fadados a serem consumidos pelo fogo do juízo de Deus. E aí, como está lá, repetindo o que a gente já leu em Gênesis, no versículo 17, Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore, que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Então, a partir de então, o homem precisou, entre outras coisas, trabalhar para obter o seu sustento. A humanidade decadente. E aí a gente lembra da profecia acerca dos últimos dias que não são exatamente últimos dias, mas que começaram quando Jesus nasceu e terminarão na segunda vinda de Jesus. E aí a gente fala da moralidade em baixa. Os homens são responsáveis pelos tempos difíceis e duros de suportar. E aí, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Quanta coisa, né, gente? Ele traz aí, se não me engano, são 18 adjetivos. E quando a gente analisa cada uma dessas palavras, nós descobrimos que todo esse comportamento errado ele é a inevitável consequência de o homem ter amado mais a ele do que a Deus. 4 desses adjetivos que a gente traz aí estão relacionados ao amor e à amizade, sugerindo que, fundamentalmente, o erro da humanidade
é que o amor do homem, ele foi mal direcionado. Ele foi e normalmente ele é mal direcionado. Então, nós, e quando o pastor fala do eu, é isso. Infelizmente, a gente muitas vezes acaba buscando ser mais amigo dos homens do que amigo de Deus. E é uma forma que a gente, inclusive, busca para justificar aquilo que a gente não dá conta de fazer, aquilo que a gente não dá conta de obedecer. E, além disso, nós somos também amigos do dinheiro, dos prazeres. E, infelizmente, todos esses equívocos, todos esses comportamentos que muitas vezes se transformam em atitude nas nossas vidas, nos afastam de Deus. E acabam reforçando essa nossa natureza pecadora. Lá no verso 5, ele diz, né, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. É uma forma sem poder, é uma aparência externa sem realidade interna, é uma religião sem moral, é uma fé sem obras. E aí eu vou chamar o Denis, que ele vai falar um pouquinho. Peraí, Denis, eu esqueci de falar uma coisa, gente. Eu falei da moralidade em baixa, mas eu esqueci de falar da religiosidade aparente. E isso aqui me pegou tanto, gente. Eu falei, Deus, tem misericórdia da minha vida, que eu não viva assim, que eu não me engane a esse ponto, né? Porque é isso, essas pessoas ali, a gente não se enquadra, né? Nesse trecho que eu li de Timóteo, graças a Deus, a gente não tem nenhuma dessas características, não tem, ou em momento nenhum esteve submetido a qualquer uma delas, mas muitas dessas pessoas são pessoas religiosas. E isso é o que é o mais triste, né? Porque muitas vezes as pessoas se escondem atrás dessa fachada da religiosidade. E aí, lá em Mateus, Jesus fala, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Então, eu voltei muitas vezes nisso e eu falava, Deus, que o Senhor me queime no mármore mesmo, porque e muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente se compromete, a gente clama pela misericórdia de Deus, mas eu não sei vocês, já aconteceu comigo algumas vezes de fazer alguma coisa porque eu sei que eu tenho que fazer. E aí, Deus, tem misericórdia, né? Você vai à igreja? Não, eu vou, como diz o pastor, eu vou porque eu estou de plantão. Não é por isso que eu tenho que estar aqui. Não é por isso que eu tenho que estar aqui agora falando para vocês, porque eu assumi um compromisso de acompanhar e de caminhar com o Ministério de Famílias. Não é por isso que eu canto no louvor, né? Não é por isso que... Não. Então, muitas vezes, a gente tem essa tendência. A gente cai no compromisso, na obrigação, no tradicionalismo. E, infelizmente, em alguns momentos, ainda por mérito, né? Por mais que a gente... Hoje, eu acredito que a gente não viva tanto pela meritocracia como acontecia há muitos anos. Eu acho que, às vezes, a gente... não, eu vou fazer, porque senão... Não é para mim. A obra não é minha. É para a glória de Deus. E Ele é fiel à obra dEle. Então, é muito difícil. Olá, irmãos. Dando continuidade aqui, a gente vai... Primeiro que eu fui conversando com a Dani,
Eu até falei para a Dani, eu não peguei o começo, que eu estava lá em cima organizando. Até falei, Dani, nós temos que falar com os irmãos para participar, né? Às vezes o Marcelão participou, o pastor, o Alê, assim, acho que a gente participar. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, não tão difícil como o Marcelo falou, o pastor, né, o próprio Alê, pode ser umas perguntas mais fáceis. Se tiver difícil, pergunta para o pastor, para o Alê, para o Marcelão lá, tá bom? Para nós, pergunta mais fáceis. Agora a gente vai entrar numa situação que chama ali, como está ali, ó, o campo de batalha, né? E em Efésios aqui, está ali na Efésios 6, de 10 a 12, diz mais ou menos assim, né? Até separei aqui, né? Mais ou menos assim, que aí o diabo, ele tenta Jesus pela terceira vez, levando-o a um monte alto, mostrando todos os reinos do mundo e a sua glória, e oferecendo tudo em troca de adoração. Então, no mundo que nós vivemos, né, nós temos várias tentações. E aí eu coloco para vocês aqui, né? Vamos, permitir no meu mundo, que eu digo, no que eu vivo assim, as tentações são grandes. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, cada um no seu trabalho vive a tentação, seja do dinheiro, seja, vamos colocar aquele velho esqueminha, né? Vamos fazer o esqueminha de alguma coisa para a gente ter vantagem. Então, nós, seres humanos, a gente sempre quer ter vantagem do outro, né? Não importa se vai prejudicar o próximo, e sim a gente quer levar vantagem de alguma coisa. Então, entramos nessa tentação, nessa batalha, e aí aqui diz assim, né? Aqui no nossa lição diz assim, poderoso. Poderoso é como diz assim, as forças e não fraquezas do mal. Vale lembrar que o diabo pode oferecer a Jesus todos os reinos do mundo, diz em Mateus. E o Senhor Jesus o chamou de príncipe deste mundo. E príncipe é alguém que tem um principado nas mãos. Aí eu disse aqui, a tentação, o diabo oferece várias coisas, riquezas, a glória do mundo, apresentando uma proposta que tem a soberba e a ganância, considerada uma ilusão, pois a terra não está sob o seu domínio, mas é uma tentativa de desviar o Messias de sua missão. Aqui está dizendo, né, como o diabo atentou Jesus. Mas agora, se a gente colocar que o diabo também atenta a nós, diariamente, seja qual for a situação. Aonde que está o teu Deus? No dinheiro? No carro? E é claro que a gente tem que conquistar, isso é uma outra coisa. Mas aonde que está o seu Deus? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter, eu acho que o pastor pode falar até melhor, vocês tiverem dúvidas sobre jejuar. Mas o jejuar não para emagrecer, jejuar em oração, jejuar, vocês podem perguntar para o pastor sobre isso, porque eu creio que nós jejuando, a gente está em oração, nós estamos firmes na palavra de Deus, as tentações vão vir, mas a gente vai entender de uma outra forma, nós vamos entender e ver de uma outra forma essas coisas. Eu acho que o pastor até poderia explicar melhor sobre isso de jejuar e como é importante isso para a nossa vida espiritual. E como a Dani falou aqui antes, como é importante nós estarmos juntos, sempre aqui na igreja, sempre na aula dominical, sempre estarmos irmãos. Às vezes estamos precisando de uma oração, precisando de algum conselho, seja qual for de um casal. Nós temos que estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com o pastor, temos que estar sempre juntos assim. Por quê? Mas eu sou crente, eu tenho vários amigos meus. Não, eu sou crente, mas eu estou afastado da igreja. Desculpa, isso aí é só da boca para fora. Porque nós vamos ver em tentação no nosso mundo, nós vamos ver em tentação. O mundo de hoje, né, nós vemos em tentação. Tá? E aí aqui diz aqui, por que o maligno diz aqui assim, se esperamos vencê-lo, temos que ter em mente que ele não possui qualquer princípio moral, nem sentimentos mais nobres. É totalmente pudor, sem vergonha. Só tem maldade. E aí diz aqui, né, maldade. E o ladrão somente vem para roubar, matar e destruir. Em Jó 10:10. E ainda diz aqui assim, ainda mais uma coisa que eu separei aqui, sobre a condição.
A única exigência de Satanás para entregar o domínio dos reinos foi que Jesus se prostrasse e adorasse conforme descrito. E aí, como eu coloquei, onde está o nosso Deus. Então, assim, às vezes, Satanás vai lá e bem bonitinho, né? Vamos colocar assim, vai lá, coloca. Não é o Satanás que a gente imagina como que é. O Satanás é aquele, vem uma pessoa no seu trabalho, vem uma pessoa de alguma outra forma. Eu vou dar um exemplo aqui do Alê. Vem uma pessoa, ele está lá fazendo o seu trabalho, e aí ele tem uma responsabilidade muito grande, talvez que ele não saiba, de fazer as provas do Mackenzie. E aí, quantas tentações ele já não passou? Estou falando dele aqui, um exemplo, várias. Quantas tentações ele já não passou de financeiro? Vem cá, eu te dou X valor, fulano. Então, assim, imagina se às vezes a pessoa vem aqui, vem falar alguma coisinha. No meu trabalho, eu também recebi uma proposta para a pessoa e falou assim para mim, você não quer assumir tal cargo? Era um cargo muito bom, mas financeiramente não era bom. E aí eu disse para ele, se eu aceitar o seu convite para ser o coordenador, até o coordenador do São Paulo, futebol clube lá em Cotia, da categoria de base. Eu falei, se eu aceitar o convite, desse salário que você quer me oferecer, não vai fechar as minhas contas. E aí eu vou querer fazer, como eu falei para vocês, um esqueminha. Eu vou entrar em tentação com dinheiro, vou entrar em tentação das pessoas, e aí eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Isso não é dos meus princípios. Então, aí aconteceu, o inimigo foi lá, colocou ele como uma pessoa. E aí eu pergunto, quem não saiba, e pode perguntar aí, em Cotia, no São Paulo Futebol Clube, é um cargo muito grande. É um cargo de uma responsabilidade muito grande, mas é um cargo muito legal. Isso deixa, vamos dizer, meu patamar lá em cima, assim, mas não é nem por causa disso, mas eu entraria em umas tentações muito grandes. E eu sei, e aí todo mundo a gente sabe que vem na internet, amigos meus que caem nas tentações, com muito dinheiro e tudo mais. Então, isso para mim, então eu não aceitei. Então, assim, eu preferi, então, onde eu estou hoje, como professor de futebol e tudo mais, mas não aceitei esse cargo, porque isso ia entrar na minha tentação, entrar, enfim, algumas coisas que não conduz para mim. E aí, aqui, o estatuto. Esse aqui. Não? Astuto, perdão. Tá vendo? Muito obrigado, Dani. E esse para mim, que me incomoda bastante. Paulo escreve sobre as ciladas do diabo, em Efésios. Em Coríntios, assim também. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, como disse um pouquinho antes, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Outra versão diz assim, conhecemos bem os planos dele. As ciladas do diabo têm muitas formas, mas o seu maior êxito é em astúcia, é isso? E quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Negar a sua existência é expor-nos ainda mais em as suas sutilezas. E eu coloquei ainda aqui assim. A resposta de Jesus. Jesus responde com firmeza, citando Deuteronômio. Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, quando nós estamos firmes na palavra, quando nós estamos firmes com Deus, quando nós estamos aqui buscando a Deus de todo o coração, quando a gente receber, quando a gente tiver essa cilada, seja qual for, seja qual a situação que você estiver, eu dei exemplo meu, mas quando estamos firmes, não adianta, nós vamos ver de uma outra forma, nós vamos ver de uma outra situação, nós vamos entender, nós vamos buscar a Deus. E eu peço, e aqui eu colocando, não vamos achar que nós estamos vindo na igreja, nós estamos buscando, que nós não vamos ser tentados. O diabo está aí para destruir a gente, o diabo está para incomodar a gente. E justamente isso quando a gente está mais firme com Deus. Eu falei com a Paula ontem, eu acho foi com você, né, Paula, que eu estava falando ontem, sobre, a gente estava falando de dormir e tudo mais, então eu estava acordando de madrugada, acho que foi com a Gabi também, né, eu estava falando com a Gabriela também sobre isso, não foi, Gabi? Eu estava orando toda a madrugada, orando, buscando a Deus. Então, como eu não estava dormindo, eu não estava vendo filme, série, mas eu estava buscando a Deus. Aí eu falei, poxa, então eu tenho um propósito. Então, foi praticamente um mês, eu acordando aí 2, 3 horas da manhã, e eu estava orando a Deus, buscando a Deus, lendo a palavra.
E aí, eu cada dia mais firme. Aí eu falei, cara, eu achei que a gente conhece um pouquinho, mas a gente não conhece quase nada. E aí, no outro dia, a gente entrava em tentação, a gente entrava em outras coisas, eu estava lá firme. Então, irmãos, a Dani vai fazer a conclusão aqui, mas eu peço para vocês, quando nós estamos aqui buscando a Deus, eu peço que cada dia mais fica firme na palavra, fiquem em oração, busca a palavra, busca o conselho do pastor, busca o conselho dos presbíteros, se tiver alguma dúvida, para que a gente possa cada dia estar mais firme na palavra de Deus. Amém? Concluindo, que a gente está bem avançado na hora, é que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele é, sim, poderoso, maligno, astuto, mas ele pode nos oprimir, mas ele não pode tocar nas nossas vidas. Amém? Então, queridos, é necessário que nós nos revistamos diariamente da armadura de Deus, conforme está lá em Efésios 6, de 13 a 18, um texto que é muito conhecido por todos nós. Todas essas realidades e tudo isso que falamos, elas explicam a origem e a permanência dos conflitos nas nossas vidas, mas a proposta de Deus, a proposta da Bíblia, não é que a gente, então lascou, né, gente? Então, vamos entregar porque não tem nada que a gente possa fazer. Ao contrário, a gente não tem que viver de uma forma derrotista e nem conformista, conforme, vou repetir o que Paulo disse, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, ficou com dúvida, incomodou, volta para o sacrifício de Jesus. E, por fim, que a gente deposite diariamente a nossa esperança nele, porque nele, só nele, somos mais que vencedores. Amém? Por hoje é isso. Eu sei que a gente está bem avançado, não sei se alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, se não, uma excelente semana a todos. Pastor, pode orar?